Tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Tocando a vida. O Meira dispensa apresentação, né? Mas foi aí comandante da Polícia Militar no estado de São Paulo, ocupou os cargos mais importantes nessa autarquia. E hoje começa a vida nova, é um novo Meira. Está aí já há 3 meses, quase 3 meses, como vereador. Inicialmente, Meira, qual foi o impacto? O que você, na carreira militar... Uma vez perguntaram para o João Figueiredo, né? Ele estava na presidência da República. Perguntaram para ele qual a diferença na época da ditadura. Ele falou, lá na caserna, né? Tudo que você fala, as pessoas obedecem e tal. E agora, nossa senhora, né? Eu estou no meio de bagres ensaboados, né? Então, eu faço a mesma pergunta para você. Qual a diferença de toda uma carreira militar, onde você chegou no ponto maior e agora na coisa mais nobre ainda que isso, na minha opinião, que é a carreira política quando é levada a sério? Olha, bom, obrigado mais uma vez, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Veja só, trabalhar na Polícia Militar é um privilégio. Eu falo que é um privilégio porque Deus me deu essa oportunidade, eu aproveitei e eu não me arrependo de nada que eu fiz na PM, de tudo aquilo que eu aprendi na PM, que eu construí. A PM ensina muito a gente e ensina principalmente a gente ter disciplina, ter organização, ter ordem, respeitar o próximo, respeitar as pessoas, embora às vezes nós temos aí severas críticas contra a nossa instituição policial militar e face a algumas condutas de alguns policiais, mas nós queremos dizer que são posturas pontuais, individuais e não representam aquilo que a Polícia Militar apregou. Agora, quando a gente vem para o lado político, quando eu assim, me voluntariei, né, coloquei a minha cara aí para que a população avaliasse se eu merecia ou não ser um seu representante, é lógico que tudo muda, porque nós vivemos num mundo totalmente diferente. Mas a política, ela é nobre, ela é importante, ela é salutar para a sociedade, porque é por meio da política que a gente define a vida das pessoas, é o preço do combustível. E é uma escolha democrática. E é uma escolha democrática. Então é o seguinte, quando você está escolhido ali, se o processo para você ser eleito é esse, e você sujeita a ele, e você tem o crivo da sociedade, ponto. Acabou. Você fala, eu tenho legitimidade para representar a sociedade. É lógico que você vai conviver ali com algumas pessoas, com pessoas que estão ali, que também foram eleitos democraticamente, que às vezes nem sempre as ideias se convergem. Nós temos divergências ali de ideias, de propostas, de opiniões, mas isso é salutar para a democracia. Né? Imagina se eu fosse lá 17 militares eleitos lá. Não, ficaria um negócio muito difícil, né? Eu gostaria, não tenha dúvida, desde que fosse democraticamente, não por meio de imposição. Mas o que a gente tem que compreender e entender é que as pessoas que ali estão do nosso lado, são os nossos amigos, com quem nós vamos ter que conviver por 4 anos, é interessante salutar a divergência e a construção de ideias em prol da cidade. O que eu vejo ali muito interessante, e o Bussola, eu quero estender meus elogios aqui ao Bussola pela condução, da forma como ele... O Bussola é um menino inteligente, foi uma faz surpresa política. Ele conduz muito bem a presidência, ele tem uma habilidade política muito. Né? Eu sei que tem pessoas que podem criticá-lo, eu acho que toda crítica, tanto para o Bussola quanto para a minha pessoa também, são recebidas, nós temos que aceitar as críticas. Mas eu vejo assim que eu estou aprendendo também muito ali com meus amigos, mas como é que o funcionamento da casa. Então, isso é interessante, mas o que a gente percebe é que todos ali comungam para que a nossa cidade venha a ter o quê? Uma boa administração, uma boa gestão, que os recursos públicos sejam empregados onde realmente eles devam ser empregados. No momento de contestação nacional, né, Meira? E tudo que nós esperamos que depois de tudo isso, dessas prisões, saia um país melhor. Ontem, quer ver uma coisa que me agradou? Você vê se era válido ou não, o Supremo
se ainda não tinha sido julgado em segunda instância, achou que tinha que soltar o Bruno lá, que matou a Elisa, né? Mas o gozado que um time lá de Minas Gerais contratou ele, esse time já perdeu todos os patrocinadores. Quer dizer, a hora que contratou o Bruno, os patrocinadores caíram fora. Isso acontece nos Estados Unidos. Você lembra aquele nadador americano que aprontou aquela palhaçada? Que ele perdeu os patrocinadores. O cara era campeão mundial, medalha de ouro na Olimpíada. Perdeu todos os patrocinadores. Por causa de um episódio. Por causa de um episódio de bebedeira. Exatamente. Né? Entendeu? E agora, pela primeira vez, eu vejo com felicidade isso acontecer no Brasil. Será que nós vamos entrar num país mais ético, mais moral? Né, Meira? E a sociedade civil tem que dar exemplo, não é só a sociedade política, a sociedade militar. Os civis têm que dar exemplo. Também, é isso que aconteceu com ele, é uma coisa que chamou muita atenção. Você viu do Bruno? Você eu vi, a pessoa sai como se fosse um ídolo aplaudido de pé. Contratou já. E já está contratado. Então eu penso que a equipe tentou aproveitar aí o marketing que foi explorado em cima dele, mas acabou perdendo ali os patrocinadores. Eu vejo o seguinte, isso aí é uma coisa que nós temos, ainda bem que a resposta foi essa, ainda bem que a resposta da sociedade está sendo à altura da nossa expectativa. É isso que a gente quer, e é o que esperam de nós políticos. O que a sociedade espera da gente? Que a gente corresponda aos seus anseios. Nós não podemos hoje ficar preocupados com uma pressão de grupos minoritários. Nós temos que pensar em prol da coletividade. É assim que eu penso. E é assim que eu vou defender minhas ideias, minhas propostas. Eu me comunico com muita gente. Olha, eu tenho ouvido pessoas, tanto de direita como de esquerda, né? Colocar coisa, Duda, quem que nós vamos votar? Quem que nós vamos... Juro que eu não sei responder essa pergunta, né? Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha... Está difícil de escolher uma pessoa que não tenha um envolvimento nojento nessa república. Exatamente. Está difícil, né, Meira? Difícil. A gente está vendo agora uma experiência nova, a gente tem uma pessoa diferente à frente da Prefeitura de São Paulo, né? Que por meio do... É cedo ainda. Então, é cedo, mas por meio do marketing, por meio da forma como ele vem conduzindo, tem agradado o paulistano, tem tendo uma boa aceitação do paulistano. Aí a gente questiona, é o que você acabou de falar, vamos esperar um pouco mais para nós avaliarmos o resultado de tudo isso. Mas se é esse o modelo que a gente espera, se é esse o tipo de político que a sociedade quer, eu tenho certeza que a tendência vai ser o que é. Eu já me enganei algumas vezes. O Fleury, quando foi candidato, tinha sido promotor, né? Nossa, eu me lembro de um jantar na casa do Busto, onde ele me apresentou o Fleury. Eu fiquei encantado. Eu falei, pô, cara, carreira de promotor é esse. Depois, o irmão dele, acho que era Lilico, o nome do irmão, né? Ah, quanto envolvimento nojento. O Lula, na primeira eleição do Lula, não tinha votado quando o Lula perdeu. Quando ele ganhou, eu votei no Lula, acreditando em mudança. Eu falei, tá na hora da esquerda entrar. Pode até não ser competente, mas é mais honesta. Pelo amor de Deus, né? Então não sei se eu ainda vou votar em alguém, sinceramente, para cargo executivo, não sei. Claro que para vereador em Bauru, é a nossa comunidade, não é isso, né? Lógico. Mas em nível nacional, olha, eu estou um péssimo conselheiro para aquele monte de pessoas que normalmente pedem a minha opinião. Mas eu mesmo assim, eu acho que nós temos que votar. Independentemente de quem quer que surja lá como candidato, nós temos que votar, porque nós temos que pelo menos ter o livre-arbítrio de escolher quem que nós queremos para mas eu já aprendi que eu erro muito votando, porque eu já votei em cada tranqueira que eu vou te contar, viu? Bom, eu graças a Deus não. Você não votou no Lula? Nunca. Eu só votei uma vez, na primeira, na segunda eu já não votei. Eu vou falar aqui, a única oportunidade que eu votei em um candidato do PT foi no Aloysio Mercadante para senador. Mas eu votei no Mercadante também. Mas me arrependo de ter dado meu voto a ele. Votei no Mercadante também, entendeu, né? Logo que o Lula ganhou, essa é uma coisa que eu nunca contei aqui na TV para ver. O João Herman era meu amigo pessoal, né? Talvez até por isso que eu acabei me convencendo que o pessoal era mais direito. Logo que o Lula ganhou, e o João lá em Brasília e tal, eu conversei com o João falou, Duda, o pessoal do PT, esse pessoal é sensacional, vão moralizar o país. Escuta essa história. João Herman.
João Herman. Dali uns 2 anos, eu almoçando com o João Herman lá na porteira do Rio Grande, o João falou: Duda, os caras vão fazer o maior saque na história do país. Eles vão acabar com o país. 2 anos depois, essa era a opinião do João Herman. Logo depois o João morreu, entendeu? O João falando para mim. E o João, gozado, por isso que eu falo. E o João já me falou na Petrobras naquela altura. Tinha nada na mídia, eu nunca vi nada, entendeu, né? Até então a Petrobras era uma empresa sólida. O João já falou, o negócio era a Petrobras. Exatamente. Entendeu? Né? Quer dizer, nunca esqueço disso, nunca esqueço. Quer dizer, e tá aí o que aconteceu. Ladrão está no PSDB, no PT, no PP, no PMDB, mas ladrão igual esses 2 governos da Dilma e do Lula. O volume, eu estou falando em volume agora. O montante. Não sei, para um juiz, você entrevista o juiz aqui, ele fala: Duda, roubou 1.000 e roubou 1 bilhão é a mesma coisa. Mas o efeito não é o mesmo, claro. Não. É ladrão do mesmo jeito. Quando mas você tira aí 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões dos cofres públicos, o quanto isso representa ou deixa de acontecer na saúde, quanto isso deixa de acontecer na educação, quantas e quantas pessoas hoje, daí o exemplo daquele cidadão que estava lá ontem acorrentado num poste aqui em Bauru. Você viu que coisa? Então, é uma coisa que me chamou a atenção. A gente pega e para um pouquinho só para ler o que diz no cartaz. Ele pede com educação, ele se reporta à justiça com o maior respeito, mas ele só quer uma coisa: por favor, me dê atenção. Então, é isso verdade. Que acontece. Não, nós fomos para o outro lado. Hoje você está aqui porque você é vereador e tiveram uma votação corrida na Câmara ontem lá. Sim. O pessoal que é contrário está criticando a lei das festas clandestinas, que não tinha nenhuma lei para regularizar, vocês fizeram. Por que aquela votação corrida? Bom, é o seguinte, o projeto de lei nasceu em 2016 por meio do Paulo Eduardo, né, que era o vereador, e também do Moisés Rossi. E as pessoas não podem deixar, e tem que saber o seguinte: por que a lei, como é que foi idealizada a lei? Foi por causa de uma morte de um estudante da Unesp, numa festa hoje, né, de acordo com a nova lei, tida como clandestina, e eles realizaram uma festa aqui na Castelo Branco, numa chácara, né, alugaram um espaço lá, e acabaram promovendo uma festa sem condições algumas de promover uma festa, porque não tinha lá um suporte de saúde, não tinha lá toda uma estrutura necessária para um evento dessa magnitude. Aí veio um garoto com uma bebida alcoólica, era à vontade, ele ingeriu uma quantidade absurda e acabou falecendo por uma coma alcoólica. Então isso foi o que motivou os 2 vereadores a apresentarem uma proposta de lei. Então, passou por toda a tramitação das comissões na casa em 2016. Quando chegou agora em 2017, os 2 autores da lei nem sequer participaram do pleito eleitoral. A lei continua, o projeto de lei continua. Aí o Sandro Bussola, junto com a Thelma, atenderam um reclamo por parte dos jovens que tinham lá o interesse em apresentar emendas, e abriu-se uma nova discussão por meio de uma audiência pública. Teve uma audiência pública, foi dada oportunidade para que essas pessoas contrárias ao projeto apresentassem suas propostas. Não apresentaram. Aí alguns vereadores, entre os quais eu também assinei, algumas emendas modificativas e substitutivas, né? Para que o texto pudesse ser melhor lapidado, porque ele tinha algumas dúvidas em que as pessoas falavam o seguinte, que essas festas clandestinas, de acordo com a lei, poderia também ser consideradas como tal as festas em quermesse, aniversário, casamento, aquelas festas que você faz no seu estabelecimento comercial no final do ano, de confraternização e tudo. Para que isso não restasse dúvida, foram acrescentadas algumas emendas, exatamente para poder deixar bem claro que essas festas clandestinas, essa lei não contemplava esse tipo de evento. E aí, passou pelas comissões, eu fui o relator da Comissão de Constituição, dei um parecer favorável com apenas uma alteração no inciso de um dos artigos. Enfim, teve toda a sua tramitação. Não foi apresentado nenhuma proposta de emenda por parte desse grupo que hoje se manifesta contrário à aprovação da lei. Nenhuma. Eles simplesmente radicalizaram e falaram assim: nós vamos tumultuar para que o projeto não passe.
Na penúltima sessão, nós tivemos lá, na antepenúltima sessão, nós tivemos lá a apresentação das propostas, quando eu fui designado relator pelo Segala, e aí houve lá uma vaia, fomos lá criticados e tal, mas eu pedi tempo para que não pudesse julgar aquelas propostas naquele dia, para que nós tivéssemos mais uma semana de prazo. Tivemos essa semana de prazo, até mesmo podia ser apresentadas novas emendas, não foram apresentadas. Quando chegou na sessão de ontem, nós reunimos os vereadores na antessala, na sala do presidente, para discutirmos qual seria a melhor forma de nós conduzirmos a sessão naquele dia, mesmo porque tinha a votação desse projeto, que ia ter, que pelas redes sociais, tinha lá tudo para ser tumultuado em razão da última sessão. Então, nós vereadores, obedecendo o regimento interno, nós abrimos mão do nosso direito de oratória, que nós temos direito a 10 minutos cada vereador, faz uso da palavra quem quer. Nós abrimos mão para que a votação do projeto fosse de forma célere. Como o projeto tem que ser submetido a 2 sessões, então já foi comunicado e convocado antecipadamente por uma extraordinária. O Sandro assim o conduziu à sessão, em comum acordo com os vereadores, com exceção do vereador Marcos, que ele julgou-se impedido de votar em razão de possuir um estabelecimento comercial que explora entretenimento, ou seja, na vida noturna. Todos os vereadores apoiaram o projeto e votaram favoráveis. Então, o fato de ter sido relâmpago, né, e como foi anunciado por alguns noticiários hoje, na verdade isso aconteceu em razão do temor que nós tínhamos em que tivéssemos confronto, tivéssemos lá indisposição dentro do cenário da Câmara. Mas se porventura os vereadores tivessem opinado para que tivesse uma sessão normal, a exemplo das outras anteriores, eu ia me pronunciar, eu ia falar a respeito, e eu não estou sendo honesto porque desde o momento que eu conheci o projeto, eu já me manifestei favorável a ele. E não é nada, não é um tipo de pressão, não é grupo de pessoas que vai me pressionar a mudar meu voto. Tá certo? Fui, de uma certa forma, ofendido por algumas pessoas, e um deles, inclusive, eu entendo que um desses manifestantes, ele por meio do seu Facebook, da sua página do Facebook, ele proferiu lá impropérios à minha pessoa, me caluniou, eu te mostrei aqui. Então, hoje mesmo, eu constituí um advogado, estou tendo despesa para isso, mas vou representar judicialmente contra essa pessoa, porque é o seguinte, pode me criticar, pode não concordar no meu posicionamento. Agora, não me ofendam, não me agridam, não me atribuam. Ele te ofendeu na carreira, inclusive. Ele me ofendeu na carreira. Então, não me façam isso, porque eu vou acionar judicialmente, sim, e não vou voltar atrás daquilo que eu faço. Entendeu? Daquilo que eu fiz e daquilo que eu pretendo fazer. Então, eu aceito as críticas. Não gostam de mim, não tem problema, mas eu estou convicto de que eu tenho legitimidade para exercer meu cargo, fiz isso, votei favoravelmente, e defendo agora a regulamentação do projeto, peço ao prefeito que ele tenha discernimento para sancionar a lei, né? E em curto prazo ele faça a regulamentação, se ele achar necessário, porque ela por si só já pode ser aplicada. E se isso acontecer, nós queremos que ela, de fato, cumpra o seu verdadeiro objetivo, que é algo que nós discutimos aqui anteriormente. Muito bom. Está chegando um monte de perguntas aqui. Eu vou até parar com a minha pauta aqui, porque eu tenho a impressão que realmente o pessoal que é a favor ou contra vai se manifestar. Se tiver alguma pergunta que é de algum outro assunto, porque você foi comandante militar, procura responder rápido. Tá bom. E as coisas disso aí, você usa o tempo que você achar necessário, até porque você é o mais visado aí. Quem está falando? Vereador, mais um ataque terrorista em Ribeirão Preto a carros fortes. E aqui em Bauru temos 3 empresas, sendo 2 próximas do pronto-socorro central. Gostaria que tivesse um projeto para tirar essas empresas de perto das residências e estabelecimentos de saúde, devido ao risco que oferecem de serem atacadas. Quem está perguntando é o Rafael do Flamboyant. Rafael, você tem razão. Eu também não concordo. A sugestão dele é boa. Não, é muito boa. Até a própria Polícia Militar, eu estive conversando com o Coronel Ayrton e com o Coronel Kitazumi, hoje já tem um plano de contingência da Polícia Militar para um eventual ataque aqui a
a esses estabelecimentos comerciais. Mas eu concordo com ele que é um risco onde estão localizados e eu entendo que tem que ser num local... Em Ribeirão foi hoje esse ataque? Não, pelo que ele está falando de Ribeirão, foi uma ação da Polícia Militar que preventivamente, antecipadamente conseguiu prender a quadrilha. Não chegou a acontecer o ataque, se é esse o caso que ele está se referindo. Eu pelo menos vi no noticiário hoje, não soube de nenhum ataque. Tá, eu também não soube. Muito certo, a ideia é boa, Está correto, Rafael. Genarino da Independência. Vereador, o senhor continua pescando e usando pão como isca? KKKK. Forte abraço e boa sorte. Olha, eu não pesco mais não tenho tempo, né? Eu ia muito pescar com meus filhos, eu levava eles nos pesqueiros, mas não tenho ido não, Genarino. Obrigado. E você usava pão como isca, mesmo? Pão como isca, mais fácil, né? Peixe, rapidinho. E minhoca sujudeira. Ah, não, peixe de pesqueira não come minhoca. Ontem acompanhei a sessão ordinária. Notei que tudo foi feito de forma rápida e automática. Isto foi combinado entre os vereadores? Quem pergunta é Fernando. Foi, como eu já adiantei aqui, foi sim, nós adotamos essa estratégia que está dentro do regimento interno, exatamente para que nós não tivéssemos nenhum tipo de conflito, atrito e tivesse aí a possibilidade da sessão não se realizar em razão da intervenção desse grupo minoritário que não representa o interesse da sociedade. Na verdade, esse grupo minoritário que vai, que comparece, que xinga, que ofende, que critica, são pessoas que não representam, não têm legitimidade para representar a sociedade. E eu tenho absoluta certeza, se nós fizermos uma pesquisa de opinião hoje e perguntar se a população é favorável ou contra as festas clandestinas, eu garanto que nós vamos ter um percentual de mais de 90% da população apoiando aí a iniciativa da Câmara e dos vereadores. Que 75 dias, mais ou menos, da administração do Gazeta. Que avaliação você faz? Olha, o Gazeta está enfrentando muita dificuldade em razão daquilo que ele herdou do governo anterior. Isso é verdade, é fato. A prefeitura, a palavra gestão é uma palavra bonita, né? Mas as pessoas pouco sabem colocar ela em prática. Então, o Gazeta está com uma dificuldade enorme, porque nós temos algumas leis que impedem que ele faça uma administração mais célere. Nós entendemos que agora, com esse novo organograma que ele vai apresentar, ele vai poder desenvolver melhor as atividades na prefeitura, assim a gente espera. Mas nos primeiros 75 dias, eu acredito que o Gazeta, na verdade, ele está fazendo, além daquele diagnóstico que ele tinha feito, agora que ele está, de fato, aprofundando esse diagnóstico e encontrando gargalos aí absurdos dentro da prefeitura municipal que o impede de trabalhar, que o impede de deslanchar. Mesmo assim, tem vindo falar na mídia, é isso? Eu não vi nada na mídia disso. Desses gargalos. Ah, tem bastante problema. É que o Gazeta é uma pessoa muito... Ele respeita... Falar, tem que ser transparente. Eu também acho. O Gazeta tem que pegar e ele tem que... Ô, Nádia, e a agenda do Gazeta aqui até eu entendo que ele tinha que falar, sim, porque eu tenho, assim, em contato com ele frequentemente, ele mostra as dificuldades que ele tem enfrentado. Então, algumas coisas precisam de mudança de legislação, algumas coisas eles precisam de mudança de organograma, de dentro da coisa, de funcionamento da máquina. Tem pastas, por exemplo, sobrecarregadas, você pega uma CEPLAN, tem mais de 100 funcionários, você pega uma Secretaria de Desenvolvimento, você tem 12 funcionários. Então, são coisas que precisam ter equilíbrio. É isso que ele está, de uma certa forma, tentando fazer o quê? Uma boa distribuição de encargos para essas secretarias. Vamos dar espaço para o Gazeta. Ele precisa. Até falar sobre isso. Eu quero crer que ele vai fazer um bom governo. Eu torço para isso, né? E por isso que eu estou lá, para ajudá-lo, mas também para fiscalizá-lo. Aquela história que com 100 dias era outro município, já faz 75. Bom, ainda faltam 25. Então, hoje, por exemplo, hoje entrou na Câmara um projeto de lei para que o atendimento pediátrico também seja realizado lá na UPA do Geisel, por meio da fundação. Isso é salutar, porque daí desafoga o pronto-socorro central. Mas diz que está faltando muito remédio, né, Meira? Está faltando, mas isso aí é uma dificuldade que existe de transição de um governo para o outro, principalmente por causa do orçamento, mas é uma coisa que agora começa a se ajustar. Eu tenho, por exemplo, eu recebi uma reclamação que a pessoa estava faltando fita para fazer para fazer a medição da diabetes lá
do grau do nível de açúcar. Aí o que acontece? Liguei para o Fogolin para saber. O Fogolin falou: Meira, realmente eu estou com dificuldade, agora nós compramos os kits, só que são kits diferentes daquele anterior, vamos começar a distribuir. Então, agora que ele está começando a ter fôlego, porque agora as licitações estão começando a surtir o seu efeito. Então, todo começo de governo acho que eles difícil. Eles estavam muito eufóricos, o Fogolin, o Gazeta. Eles estão tomando consciência agora que não tem dinheiro. Começa a marreta no pronto-socorro, vamos construir, vem emenda, vem não sei o que lá. Eu cansei de falar aqui, que eu torço, porque a Gazeta foi aluno nosso, menino inteligentíssimo, honesto. Agora, estava muito eufórico, eu não sei se o Fogolin que passou isso para ele. Porque eu falei pro Fogolin, onde você vai arrumar dinheiro? A saúde tá... Não, dinheiro existe. Eu fiquei lá em Brasília, como que... Falei, às vezes ele sabe, quem sabe... Tudo quanto é prefeito tomando posse e reclamando, fechando secretaria no país inteiro, Meira. Aqui não fechou nada. Não. Mas aqui vai ter já teve uma redução de cargos comissionados ainda, dá mesmo. Tempo de recuperar. Entendeu? Mas eu penso o seguinte, hoje a prefeitura ela tem um fôlego muito pequeno, porque em razão da receita que ela tem. A mesma coisa acontece com o DAIR, a mesma coisa acontece com a Endurbe. Que são... Receita, ninguém tem receita. Exatamente. Eu vi domingo no Fantástico, tem uma cidade que não tem mais dinheiro, já estão fazendo troca. Então, lá no Nordeste. Você viu essa dentro? Eu vi. A que ponto chegou? Como é que pode uma coisa Não tem mais dinheiro na cidade. Tem mais dinheiro na cidade. Estão fazendo troca, trocando cabrito por arroz, entendeu? Esse é o país, infelizmente. O dinheiro do Brasil virou... porto em outros países, virou assalto no Moçambique, entendeu? Tá por aí. Bilhões de dólares saíram dessa maneira pelas mãos da Odebrecht e outras empreiteiras que ainda vão aparecer, né? Quer dizer, tudo com dinheiro brasileiro, do BNDES, construindo lá fora. Isso daí, segundo o Moro disse um dia, corresponde a 8 trilhões. Olha que absurdo. Nossa, é muito dinheiro. Eu sou professor de matemática, eu não sei escrever 8 trilhão. Entendeu? Entendi. Agora, nego, é brincadeira isso, pelo amor de Deus. Um grande problema que eu vejo aqui, se me permitir, é o seguinte, né? São os tributos. Nós temos uma carga tributária enorme. Só que, em termos de tributo, o maior arrecadador é a União. Depois vem o Estado, depois vem o município. Aí você vê em termos de responsabilidade, a responsabilidade maior é do município, depois do Estado, depois da União. Então, é uma inversão. É uma inversão. Então, só o Quércia falava isso, viu? Se os municípios hoje, por exemplo, ao invés do governador do Estado, tem essa arrecadação absurda que ele tem com o ICMS, se isso fosse, na verdade, uma atribuição do município, garanto que nós não teríamos problema de saúde, garanto que a gente não teria problema. Agora, o que acontece é o seguinte, hoje o município trabalha com os impostos vai tudo pra lá e eles aí vai para a União, vai para o Estado, para depois fazer o repasse para os municípios. Estou com você. Então, eu não concordo com esse sistema de arrecadação tributária. Você falava isso? Lembro, exatamente. Ele era a única pessoa que falava isso. A única política brasileira foi... Acho eu, posso estar enganado. Alguém me corrija aí, por favor. Mas ele falava. Eu entrevistei o Quércia umas 2, 3 vezes. Eu não começava a falar, ele falava ali, tem que inverter isso, se não inverter... Agora a pergunta é do Reginaldo, é nego bom de pergunta, hein? Vamos lá. Vereador Meira, realmente a gente vê um parlamentar propor alguma coisa que realmente terá serventia para a população. Porém, fiquei impressionado com a fala do senhor recentemente, com a proposta da prefeitura reaproveitar os prédios abandonados da cidade. O senhor entende que esse tipo de proposta pode andar para frente? Nós já temos lei aqui, a própria Constituição Federal, ela dá respaldo para o município para fazer a retomada dos imóveis. Nós temos uma lei aqui que foi apresentada pelo vereador Sakai e depois uma pelo próprio vereador Rodrigo, em que disciplina como que nós temos que fazer a retomada desses imóveis. Esses imóveis é de suma importância para o município, porque... Só para esse município saber, como que é o nome dele, Reginaldo? Reginaldo, olha... Engenheiro, Reginaldo. Ó, Reginaldo, hoje, só para você ter uma ideia, eu busquei essas informações na prefeitura, mas eu já tenho algumas informações a priori. Hoje nós gastamos aqui no município, só com aluguéis, por ano, 3 milhões e 800 mil reais.
R$3.800.000. Ou seja, nós estamos ocupando um prédio, né, de outra... Agora, nós temos aqui tantos imóveis abandonados. Nós levantamos agora recentemente, e eu já fiz agora, porque a lei em Bauru, ela disciplina que você tem que fazer denúncia. Então eu estou representando apresentando para o prefeito os imóveis que eu cataloguei. Nós temos 2 prédios aqui em Bauru, um na Vivaldo Guimarães, que fica ali próximo ao bosque da comunidade, e também um outro prédio ali próximo nas confluências da Getúlio Vargas com a Nossa Senhora de Fátima, que estão abandonados há pelo menos mais de 15 anos. Poxa vida, lá você vê lá um ponto de usuário de droga, você vê lá lixo acumulado, você vê dengue, você vê Aedes aegypti, você vê mosquito, você vê de tudo lá. Poxa vida, se nós retomarmos um prédio desse, de 8 andares, a prefeitura retomar, poxa, será que nós não podemos aproveitar esse prédio para acomodar secretarias? Será que nós não podemos acomodar? Podemos dar N finalidades em prol do município. Isso é previsto em lei. E outra, essa desapropriação que vai acontecer, que é uma sanção de desapropriação, ela pode ocorrer o quê? Não precisa ser pagamento à vista, é uma coisa que você pode pagar ao longo do tempo, mas é uma forma de você retirar do convívio das pessoas aquele imóvel abandonado que traz problema de segurança pública e de saúde pública, e ao mesmo tempo eu estou evitando de pagar aluguel. Então nós temos que ter um pouco mais prático e otimizar os recursos que a gente tem. Por isso que a lei dos imóveis abandonados, eu nada mais fiz do que levantar um problema e aproveitar uma oportunidade que nós temos em mãos. O Pedro Valentim, a principal função dos vereadores é a fiscalização. No entanto, no tocante aos grandes devedores do DAI e do IPTU, a Câmara Municipal até o momento está dando uma de Pôncio Pilatos, lavando as mãos. Eu não estou lavando a mão, Valentim, você saiba disso. E outra coisa, eu estou pedindo a relação dos devedores do DAI e do IPTU. Eu vou pedir isso nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica. Ou seja, o prefeito ele tem que me informar isso num prazo de 15 dias. Eu não estou pedindo só isso, eu estou também levantando outros temas que agora não vem ao caso eu anunciar, que são polêmicos e que faz parte da função do vereador, que é de fiscalizar. Então saiba o senhor que eu não sou conivente, não sou Pôncio Pilatos, não estou lavando a mão de ninguém. Ele põe uma observação para mim aqui. Professor Duda, vou ler só para que o Ministério Público saiba o que o Pedro está falando. Tenho certeza que o Ministério Público já deve estar atrás disso. Professor Duda, conforme afirmou o prefeito Gazeta na 94 FM, a entidade assistencial, a COP, não prestou conta para a prefeitura de mais de R$1 milhão repassados pelos cofres municipais. É preciso investigar essa situação a sério e eu acredito que o Ministério Público vai agir. Isso é verdade, o Ministério Público já está agindo. Já está atrás, tanto é que teve agora recentemente, apareceu na televisão, foi lá o procurador do município, estava lá o representante do Ministério Público, o representante da COP, a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria. Quem é o representante da COP? Você sabe de nome ou não? Olha, o que me consta, o que eu vi na reportagem é o Jefferson Campos, que ele foi candidato a vereador. Ele é uma das pessoas, pelo menos, que eu vi ali como representante. Não sei se ele figura na diretoria, mas eu vi ele como representante. O que eu sei é que essa COP ofereceu um imóvel como garantia para a prefeitura fez o repasse para a COP poder pagar os seus funcionários. E a prefeitura, por sua vez, assumiu as duas entidades que até então eram administradas pela COP. Ou seja, hoje não tem mais nenhuma organização social cuidando das entidades que são as duas creches. Uma pergunta vem pelo WhatsApp, o Nilson. Nilson. Boa tarde, professor Duda. Pergunte ao Meira qual a maior dificuldade na nova função nesse início do trabalho. Nilson. A maior dificuldade para o vereador é o seguinte: você recebe tanto pedido, tanta reclamação e você faz os requerimentos. E aí a dificuldade é a falta de resposta rápida, a pronta resposta da Prefeitura Municipal. Isso é muito difícil. Quando, por exemplo, um munícipe pede para nós um problema de um buraco na rua por causa do asfalto. Essa resposta demora muito a acontecer. E isso para nós é muito difícil porque
eu tenho o direito, né, e a faculdade de pedir para o prefeito. Agora, quem executa é a prefeitura. E às vezes o prefeito também não tem condições de fazer essa devida fiscalização. Essa é a maior dificuldade para um vereador. Outra pergunta pelo WhatsApp. Aplausos a este projeto de lei e a essas festas clandestinas, porque é uma loucura. Muita droga, bebida, pessoas inconsequentes, resultado disso são as tragédias que sempre acontecem. É isso mesmo. Muito obrigado aí. O nosso papel é esse como vereador. O Cirineu Fedriz. Boa tarde. As festas clandestinas sempre foram proibidas, bem como as conhecidas em situações irregulares. O problema é a fiscalização. Eu perguntei isso para o Meira fora do ar, viu, Cirineu? Seria mais um exemplo de uma lei que já nasce morta, por ausência de fiscalização. Pior que essa é minha dúvida, eu até fora do ar passei isso. Quem vai fiscalizar isso aí, né? Eu até fora do ar eu usei uma comparação aqui, que eu não vou falar no ar pro Meira, né? Era como se quisesse organizar uma coisa e que não dá para organizar. Mas não tinha lei, Cirineu. Agora tem lei, pelo menos isso. Eu acho que esse foi o lado bom. Mas que vai ser difícil fiscalizar isso. Aqui em Bauru, fim de semana, tem centenas de chácaras que tem festas de todo tipo, tanto de igreja, né, como encontro de pessoas drogadas e etc. A gente sabe disso, não vai ser fácil. Mas a fiscalização, eu penso o seguinte, a fiscalização, lógico, que é competência da prefeitura, mas nós temos até discutido algumas propostas, e vou apresentar essa proposta ao prefeito Gazeta, que a fiscalização também seja feita por meio da atividade delegada, que é a Polícia Militar fazendo o papel da prefeitura. Então, isso é possível, sim, fazer a fiscalização e o cumprimento da lei por meio de policiais militares que serão contratados por meio da atividade delegada. Basta isso, contemplar isso no convênio da atividade delegada, atribuindo essa responsabilidade para que eles possam fazer. Agora, eu quero crer e quero acreditar que a lei vai ser cumprida, e eu tenho essa esperança, essa expectativa, mesmo porque a lei traz uma coisa inovadora. Ela responsabiliza solidariamente, né, a realização de determinado evento, o proprietário do imóvel e o locador do imóvel, ou a pessoa que contratou, que buscou aquele imóvel para fazer a realização da festa. Então, existe uma responsabilidade solidária. Então, hoje, como as festas clandestinas hoje normalmente se concentram, a grande maioria, em repúblicas, então, hoje, eu acredito que agora as imobiliárias, com a aprovação da lei, vão ter que colocar até uma cláusula diferente no contrato dessas repúblicas, dizendo o seguinte, né, que essa responsabilidade, a proibição da não realização de festas, ou seja, vai ter que anexar, acho que ao contrato, até o conhecimento, para que o morador venha tomar conhecimento da lei em vigor. Por quê? Porque senão o proprietário do imóvel vai responder solidariamente pela fiscalização, caso venha realizar uma festa clandestina. Veja só o exemplo desse jovem que morreu aqui em Bauru, da Unesp. O proprietário da chácara vai responder criminalmente, tanto ele como o organizador da festa. E ao que consta, o Ministério Público pretende apresentar uma denúncia por homicídio doloso. Doloso. Então vejam o tamanho da consequência quando a gente venha a ter uma morte de um jovem numa festa como essa. O problema hoje são essa maldita droga, né? E esses bestas ainda acham que a maconha, que é a droga da burrice, não faz nada. Você fica burro fumando maconha. Porque desde a minha época, eu morei 4 anos em República, em Ribeirão Preto. Cansei de ir em festas em República e fazer festa. Só que quem não usava droga jamais convidava para sua festa um cara que usava droga. A gente tinha preconceito. Hoje todo mundo, cada um na sua, faz o que quer e não sei o que, e vem esses ambientes. A grande desgraça é a droga. E você, família, urgente, cuida dos teus filhos, fiscaliza a hora que chega, com quem anda. Jamais, nas festas que eu fazia, a gente convidava alguém que usava droga. Nunca. Entendeu? Nunca. Era diferente.
A gente pensava, o homem pensava em mulher ou em homem, seja lá o que fosse, mas jamais droga, não entrava, tinha preconceito mesmo. Quem usava droga não é o ambiente dele. Bebia-se, isso sim, mas sem droga, sem droga. Eu juro que eu não me lembro, olha, fiquei 4 anos morando em Ribeirão, eu não me lembro de uma festa que teve droga. Era muito raro. Não teve uma festa. Isso foi de 60 a 64. Não me lembro de uma festa, sinceramente. E eu conhecia na faculdade, às vezes, cara que usava droga. Ele era discriminado, ninguém ligava pro cara. Eu tive uma colega que se formou comigo, que eu não vou falar o nome, que eu até mantenho, e nós nos encontramos agora, quando fez 30 anos, 30 ou 40 de formado lá em Ribeirão, eu encontrei essa pessoa, e ela namorava um cara que usava droga, né? E eu perguntei dele, não vou falar nem o nome dela, não. E ele, onde está? Morreu. Entendeu, né? E usava só maconha. Maconha era bobão, era o mais burro da classe, né? Quer dizer, e a gente, como educador, acompanha isso a vida inteira, né? Você vê esses estereotipos que se criam em humorismo, isso não é errado, não, é isso mesmo, o maconheiro vai alienando. Ele vai ficando burro, a produtividade intelectual dele faz assim, ó. A primeira coisa que eu perguntei, ela seu marido. E aí? Morreu. A mola é a droga é a mola propulsora do crime. A maconha é a que menos faz mal, mas para a cabeça é a que mais faz mal. É a droga da improdutividade. Uma sociedade de maconheiro será uma sociedade improdutiva. Pode acreditar. Se tivesse uma sociedade só de maconheiro, ia faltar comida. Ia falar, põe numa ilha, manda lá só maconheiro, depois de um certo tempo morre de fome. É isso mesmo. O Gasparini, esse menino inteligente também, o Orlando, é líder novo aí, safra nova. Gostaria de saber sobre o projeto de festas clandestinas. Quem vai fiscalizar? É a CEPLAN ou a Polícia Militar? E por que a votação para aprovar desse projeto foi tão rápida? A impressão que dá é que os vereadores, você já falou tudo isso, mas sintetiza, tem medo das reações nas redes sociais. Esse projeto não deveria ser melhor discutido com a sociedade? Bom, primeiro que o projeto foi amplamente discutido. Eu não tenho medo, eu não me enquadro nessas pessoas que têm medo de dialogar e discutir o projeto. Quem vai fiscalizar, a princípio, é a Secretaria do Planejamento, mas pode ser delegado isso também à Polícia Militar. Por isso que eu vejo com bons olhos que o projeto vai pegar e vai dar certo. Claudinei do Centro. Com relação à retomada de imóveis abandonados, os imóveis que era da rede ferroviária e foi adquirido pela Prefeitura estão abandonados também. E a Prefeitura só paga 3 milhões de aluguéis ao ano. Por que ela quer? Bom, eu também concordo com ele. Eu entendo que se a Prefeitura comprou esse prédio, essa monstruosidade que foi a estação, e hoje, pelo menos o Gazeta, ele tem um projeto para revitalizar aquilo ali. Pelo menos ele pensa nisso. Só que é o seguinte, para revitalizar aquilo ali precisa de dinheiro. Hoje, a capacidade da Prefeitura de investimento é praticamente zero. Não só da Prefeitura, como a do DAI. Todo, né? O país inteiro. Não tem capacidade de investimento. Hoje, a máquina funciona para pagar funcionário e para pagar custeio, para o custo da manutenção. Então, hoje, para sobrar dinheiro, eu vejo assim, a Prefeitura, nós temos uma pretensão de apresentar um projeto, ou pelo menos discute-se o projeto lá, é o seguinte, que são essas compensações. Quando você vai ter um investimento na cidade, né, aonde essas pessoas vão dar contrapartida? Asfaltando a rua no entorno? Ou então pode dar essas contrapartidas, como, por exemplo, a revitalização de um espaço como esse, ou pelo menos uma contribuição para a revitalização. Enfim, nós temos que pensar o seguinte, nós temos alguns problemas crônicos, um deles é esse da estação ferroviária, verdade, que é muito feio, sendo em todas as outras cidades que antigamente tinha uma esplanada aí, que tinha lá uma estação, todo mundo resolveu o seu problema, Marília resolveu o problema, eu fui a Campo Grande está uma maravilha, tudo bonito, tudo ocupado, tudo certo. Aqui não, aqui a gente continua com mato alto, imóvel abandonado, usuário de droga, uma coisa feia, suja, horrível, horrível. Então,
Mas só para usar a memória ainda, lá atrás, bem lá atrás, no primeiro mandato do Purininho como vereador, o Purininho tinha um projeto, eu não me lembro que grupo que era, sei que era um grupo grande, que viria para Bauru e ia fazer uma coisa mais ou menos que foi feita lá na estação em São Paulo, revitalizar o centro, você lembra disso? Lembro. Tudo, mas naquela época você falar em parceria público-privado, que agora todo mundo fala, agora uma hora que nem o privado tem dinheiro e nem o público tem dinheiro. O dinheiro está em Angola, Moçambique, Nigéria, Cuba, Argentina, Venezuela, Bolívia, Equador, o nosso dinheiro está por aí, né? Fala-se nisso. Mas fazer memória é o Purininho, eu não votei no Purininho, não. Você lembra disso? Lembro. Purininho tinha um projeto fantástico. Eu não me lembro que grupo que era. Não vai dar tempo de alguém mandar aí falando o nome do grupo. Mas amanhã eu falo. Vinha, transformava aquilo ali em teatros, em oficinas. Você lembra disso? Lembro. Ele se responsabilizava pela revitalização do centro antes de vender para a rede, né? Antes de comprar da rede, antes da prefeitura comprar, gastar esse dinheiro que gastou, e até hoje pouca coisa é feita lá. Exatamente. Nada não é verdade, mas muito pouca coisa é feita, né? Exato, muito pouco, quase que nada. Meira, o que você quer falar mais para o nosso telespectador? Bom, eu 50 minutos de programa. Eu estou aí há pouco tempo à frente do meu cargo de vereador, mas eu reputo como momentos bastante assim, interessantes e oportunos, e eu me coloco à disposição das pessoas para apresentarem sugestões no nosso gabinete, no nosso e-mail, enfim. Eu defendo aquilo que for de interesse da nossa comunidade. Às vezes algumas pessoas me procuram pedindo para defender esse ou aquele interesse. Se eu percebo que é uma coisa assim, de grupos minoritários que vai em detrimento do interesse da comunidade, eu estou fora. E estou fora mesmo, eu não vou assumir aqui porque aquela pessoa te apoiou na campanha, mas ele tem um interesse particular. Mas de jeito nenhum, eu vou fazer tudo que for de interesse da comunidade. Então eu me coloco à disposição para discutir todos os assuntos, não só assunto pertinente à segurança, mas também à educação, à saúde, ao problema que nós temos aí no nosso DAI, nossa Endurbe, nós temos problema na Coab, nós temos problemas de diversa... E na Coab quanto, hein? Pelo amor de Deus. A Coab nem é bom falar. Infelizmente tem alguns dados ali que não são muito agradáveis, mas eu estou fazendo um levantamento, pedi aí, dando uma resposta até para o Valentim, pedi aí algumas informações junto à Coab, e eu quero que a Coab me convença que realmente aquilo ali é uma companhia saudável. Diz que está com uma folha de pagamento altíssima outra vez. Então, tudo isso eu pedi. Eu não vou me pronunciar aqui sem... estão falando isso, não sei se é verdade. Sem as informações... Porque estava baixinha, tinha passado essa fase, eu me lembro bem. Uma época que nós somos... A própria TV Prevê foi pesquisar e tal, a folha de pagamento tinha feito assim, ó. O que a gente tem hoje de concreto é que as contas não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Pronto, aí começou. E porque o Tribunal de Contas simplesmente vê o seguinte... Você tem receita e despesa. Quando a despesa é maior que a receita, alguma coisa precisa ser feita. Claro. É que nem em casa. Se você tem o seu salário e você tem a despesa, se a sua despesa for maior que o seu salário, alguma coisa não está bem. Você precisa cortar alguma coisa. Igual a empresa privada. Se a despesa é maior do que a receita, tem que cortar a despesa. E, infelizmente, isso acaba mandando gente embora. Para equilibrar. Gera desemprego para poder equilibrar. Se não dá para equilibrar, a empresa privada fecha. Porque ela vai fazer o quê? Quebra. Não tem jeito de você ficar pago mais do que recebo, pago mais do que recebo, pago mais do que recebo. Se mais da metade de qualquer empresa são impostos, ninguém aguenta. É isso aí. Muito obrigado. Coronel. Mais uma vez pela atenção. Agora não pode chamar mais de coronel, é político, né? Pode chamar de Meira. Meu nome é Meira. Eu lembro do Sérgio, que foi prefeito de Avaí. Quando ele foi prefeito de Avaí, ele era capitão, né? O capitão Sérgio Moreira Andrade. Foi meu aluno também. O Sérgio é meu irmão. O Sérgio é meu irmão. E o Sérgio... quando ele foi candidato à reeleição, era capitão. Ele já era coronel. Já era major. Major, né? E aí eu falei para ele, e era capitão. Ele falou, Duda, para votar em capitão é duro. Se eu falar que eu sou major, aí é que eu perco ele. É verdade. Foi o máximo. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Fiquei muito contente com o que aconteceu em Minas Gerais. Os patrocinadores
tirar o patrocínio de uma equipe de futebol porque contratou o Bruno, que é o assassino da Elisa.